pois o que semeardes, isso colhereis. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática a doutrina e convênios na sua vida. E se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve e também faça os seus comentários, compartilhe com as pessoas que você ama. E nós temos vários conteúdos que você pode acessar na Central das Escrituras. Nós temos Central Kids para as crianças, pais e líderes da primária. Nós temos a Central Jovem, que para todos os jovens e que é muito, muito interessante, tem conteúdos maravilhosos. Nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, estamos no Facebook e também, claro, aqui no YouTube. Então você pode acessar todas essas plataformas para ver os nossos conteúdos. Essa semana, então, estamos estudando Doutrina e Convênios de 6 a 9. E essa semana é uma semana, são escrituras, né, sessões muito interessantes e importantes, e fala sobre revelação, especialmente sobre revelação. Acho que o foco maior aqui é sobre revelação, porque Oliver Cowdery queria, né, ter o dom, né, de poder traduzir também as placas, enfim. E eu queria até recomendar que você assistisse o vídeo que tem no Vem Segue-me dessa semana. É um vídeo de 25 minutos, mas é um vídeo maravilhoso. E quando eu assisti, ele é um vídeo novo, assim, quer dizer, novo que foi disponibilizado para todo mundo assistir, né? Mas ele era disponibilizado apenas lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, né, perto de onde Joseph morava. Lá tem a igreja comprou ali várias propriedades e lá passava esse vídeo numa das casas lá, um dos lugares. E aí agora foi disponibilizado esse vídeo para todo mundo assistir. Então só quem assistir era só quem ia até lá. E agora nós temos acesso direto a esse vídeo. Então eu recomendo que você assista, porque traz um espírito muito bom, muito forte a respeito daqueles momentos da tradução, né, do livro de Mormon, e ao próprio Oliver Cowdery contando as coisas que aconteceram naquela época. Mas o meu foco hoje, eu queria, vamos dizer assim, colocar um foco em Doutrina e Convênios na seção 6, no versículo 33. Eu gosto muito desse versículo e ele é muito rico, tem muitas coisas que a gente pode falar a respeito disso. E ele diz assim, né, versículo 33 da seção 6: Não tenhais receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem como vossa recompensa. Eu gostei bastante. É muito conhecido, né, esse hino, eu sei que todo mundo conhece, mas ele é um hino que... É um hino, perdão, tem até o hino, né, semeando, mas que eu vou falar um pouquinho no final. Mas essa escritura foca em semear. O que a gente semeia, a gente planta, a gente colhe. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Tudo que você semear, você vai colher. E eu fui atrás de outras escrituras e de citações, enfim, que falam sobre isso, né? Em Gálatas, por exemplo, foca muito nisso, né? Ele diz assim, em Gálatas 6, 7 a 8, diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no espírito ceifará vida eterna, a vida eterna. Então, fica bem claro aqui, né? Primeiro o senhor falando em Doutrina e Convênios ali, que tudo que a gente planta, a gente colhe, e o senhor enfatiza o fato da gente semear o bem,
para colher o bem para a nossa vida. E aqui em Gálatas 6, Paulo está dizendo, ó, Deus não se deixa escarnecer. Lembra sempre disso. Tudo que você semeia, você ceifa. Tudo que você planta, você colhe. E eu gostei disso. Ele falou, se você planta coisas relacionadas à carne, ao homem natural, né, vamos dizer assim, você vai colher isso para a sua vida. Então, olha bem, né, quais são as suas escolhas, o que você tem plantado na sua vida. E depois ele fala, mas o que semeia, o que planta no espírito, do espírito vai ceifar ou vai colher a vida eterna. Então é muito claro, né, que a vida eterna, ou a nossa vida, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu planto coisas do Espírito, então se eu estudo as Escrituras, se eu vou à igreja, se eu vou ao templo, todas as coisas que eu faço, as minhas orações, tudo que eu estou fazendo relacionado ao Espírito, guardando os mandamentos, vivendo todos os convênios que você fez, o que eu fiz no templo, que a gente faz no templo e no batismo, enfim, a gente vai colher a vida eterna, se nós perseverarmos e continuarmos plantando, porque essa coisa do plantar, do semear, é uma coisa para a vida toda. E é interessante isso, porque não é semear apenas uma vez, é semear sempre, constantemente, para que então possamos colher no final a vida eterna. Mas não só isso, mas para essa vida também, tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que a gente faz volta para a gente, né? Tem até esse ditado e que as pessoas falam, né? E é real mesmo. Né? Que se você semeia a ingratidão, você vai colher a ingratidão. Se você semeia amor, você vai colher amor. Se você semeia gentileza, você colhe gentileza. E eu acho muito interessante que a gente tem que fazer isso, né? Plantar isso na nossa vida e a gente acaba colhendo isso para nós, né, também. E Jó também disse, lá em Jó 4:8, ele disse assim, como eu tenho visto os que lavram a iniquidade, ou que plantam a iniquidade, ou que semeia a iniquidade, e semeiam o mal, ceifam o mesmo. Então, quem planta a iniquidade, quem planta a maldade, colhe isso de volta. É uma lei, né? É uma lei, a lei da semeadura. Não dá para plantar tomate e colher cebola. Então, tudo que você planta, você colhe. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Puxa, né? Eu sou o resultado, quer dizer, o que eu colho hoje? Eu colho hoje o que eu plantei lá atrás. O que eu sou hoje, eu sou resultado das minhas escolhas lá de trás, daquilo que eu plantei lá atrás. Então a gente tem que parar para pensar nisso, né? Bom, se eu plantei determinadas coisas que não foram tão boas que eu estou colhendo isso hoje, o que eu posso plantar hoje para colher coisas melhores no futuro? Então pense sobre isso. Alma 9:28 diz assim, preparai, portanto, o caminho do Senhor, pois aproxima-se o tempo em que todos os homens colherão uma recompensa de suas obras, de acordo com aquilo que tenham sido. Gostei dessa frase, mas eu volto nela já. Se foram justas, colherão a salvação de sua alma, segundo o poder e a redenção de Jesus Cristo. E se forem más, colherão a condenação de sua alma, segundo o poder do cativeiro e do diabo. Então, olha só, de acordo com aquilo que eu tenha sido. Então, como eu fui, como eu sou, vai refletir no futuro. Como eu sou hoje no presente, é um reflexo daquilo que eu fui no passado, das coisas, das minhas escolhas, daquilo que eu plantei, daquilo que eu semeei. Então, tem coisas boas e também tem coisas ruins. Né? Escolhas erradas que eu fiz, hoje eu colho isso. E as coisas boas que eu fiz também eu colho hoje. E tenho certeza que você é assim também.
Então precisamos só tomar esse cuidado do que a gente está semeando hoje. O que você está plantando hoje? Porque você vai colher lá na frente. De algum jeito você vai colher. Não tem como, como eu falei, não dá para plantar tomate e colher cebola. Você vai colher tomate. Então é assim que funciona. Tem um provérbio chinês também que eu acho muito, muito interessante, que ele diz assim: podemos escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher o que semeamos. Então, a gente pode escolher, e é interessante isso, né? Eu posso escolher o que eu faço, eu posso escolher o que eu planto, eu posso escolher o que eu vou semear, eu posso. Eu tenho esse poder, eu tenho a escolha. Mas o que eu vou colher, eu sou obrigado a colher o que eu plantei. Se eu colho o mal, se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem para a minha vida. Então passa a pensar um pouquinho, né, nas tuas escolhas, né, no que você anda fazendo, no seu relacionamento, por exemplo, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, no seu relacionamento com seus amigos, com as pessoas que estão à sua volta. Pensa nisso, né? O que você anda plantando em relação ao Senhor, em relação ao seu evangelho? O que você anda plantando? Bom, se eu planto o estudo das Escrituras, se eu planto as minhas orações sinceras, se eu planto o jejum, se eu planto ir ao templo, o que eu vou colher com isso? Eu vou colher força espiritual, eu vou colher revelação pessoal, eu vou colher a comunicação constante de Deus comigo. E isso me prepara para enfrentar a vida, me prepara para enfrentar as dificuldades, as pressões do mundo. O presidente Nelson falou isso, né? Não vamos sobreviver espiritualmente se a gente não tiver revelação pessoal. Então, mas o que eu posso, como é que eu colho a revelação pessoal? Eu preciso plantar alguma coisa. Então, o que eu tenho que plantar para ter revelação pessoal? E o presidente Nelson foi muito claro. Reserva um tempo para o Senhor todos os dias. Também vá ao templo com a maior frequência que você puder. E isso vai fazer com que você, esse plantio, né, essa semeadura do Espírito, você vai colher o Espírito. Você vai colher revelação pessoal para a sua vida. E essa é uma busca constante. Então, a obediência aos mandamentos, a retidão, faz com que você se aproxime mais do Senhor. O guardar os mandamentos é um plantio, né? Então, eu tô guardando os mandamentos. O que eu estou colhendo em troca da obediência aos mandamentos? É aquilo que Paulo falou, né? Se você semeia, ele disse assim, né? Então, se você semeia as coisas da carne, você vai colher corrupção. Mas se você semeia as coisas do Espírito, você vai colher o Espírito. E é muito claro, é a lei, é uma lei da semeadura. Né? Muito interessante. Mas aí eu, ponderando mais sobre isso, eu li lá uma escritura também muito conhecida que a gente vai ver no futuro aqui em Doutrina e Convênios 82:10, que é: eu, Senhor, estou obrigado a fazer, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. É a lei da semeadura aqui também. Então o Senhor está dizendo assim, quando você planta, né, quando você faz o que eu digo, então o que é o fazer o que o Senhor quer? Quando eu planto a vontade de Deus na minha vida. Fazer a vontade de Deus na minha vida. Então o que eu ando fazendo com a minha vida? Eu ando seguindo os mandamentos de Deus, eu tenho seguido o que os profetas têm ensinado, eu tenho seguido o que as Escrituras me ensinam, eu tenho seguido a voz do Espírito. Então eu estou plantando isso. E claro que eu vou colher o quê? O Senhor falou que Ele está obrigado a me abençoar e Ele promete isso. Então eu estou obrigado a fazer, quando você faz o que eu digo, eu estou obrigado a te abençoar, eu estou obrigado a fazer aquilo que eu acho que é bom para você. Então o Senhor sempre vai nos abençoar quando a gente faz o que Ele diz. Então você planta isso, você vai colher essas bênçãos constantemente na sua vida.
fiquei pensando sobre isso também e eu pensei, puxa, eu tenho uma responsabilidade. E eu pensei na autorresponsabilidade, sabe? Porque eu sou responsável, então, por aquilo que eu planto. Eu sou responsável por aquilo que eu semeio. Então, eu preciso assumir isso. E talvez essa seja uma coisa difícil para as pessoas assumirem. E eu sei que não é muito fácil, né, da gente assumir que o que nós somos hoje o que eu sou hoje, eu sou fruto das minhas escolhas do passado. Eu hoje sou fruto daquilo que eu plantei lá atrás. Então eu estou colhendo isso. Não tem jeito. É a lei da semeadura. Então, só que às vezes é difícil isso. A gente às vezes pode até ser realmente, né, que outras pessoas influenciaram tanto a sua vida ou foram maldosas com você e você acabou sendo cedendo ou passando por dificuldades, por uma vida cheia de pressão, vamos dizer assim, pressões negativas sobre você, um cônjuge que te maltratou, um chefe que fez coisas, né? E você, mas que respostas você dá a isso, né? Então a gente precisa aprender a dar uma resposta. Eu vou falar sobre isso, né, também. E às vezes a nossa vida, a gente, por exemplo, tem doenças que não foi culpa, eu não plantei, às vezes né, a gente tem uma doença, eu não plantei essa doença, mas ela aconteceu na minha vida. Mas tudo bem, veio de. Não foi minha culpa, não foi culpa de ninguém. Eu adquiri uma doença, por exemplo. Mas aí que tá, que resposta eu vou dar para essa doença? O que eu vou plantar, sabendo que eu tenho essa doença, que não é culpa de ninguém, nem minha, nem de ninguém? O que eu vou. Qual é a resposta que eu vou dar? O que eu quero plantar, sabendo que a terra que eu tenho é essa? Então eu tenho ali a minha terra, tenho o meu canteiro, ele está doente, eu estou doente, eu estou com problema aqui. O que eu vou fazer com isso? Que resposta eu vou dar para isso? Então a gente pode dar muitas respostas, boas ou ruins, depende, né? Então a única coisa que a gente precisa entender é que nós somos responsáveis pela resposta que eu dou para isso. Então quando eu falo de autorresponsabilidade, eu estou dizendo o seguinte, a palavra, né, vou colocar assim, a autorresponsabilidade. Auto sou eu mesmo, eu que dou a resposta. O responsa é a resposta e a habilidade é a habilidade de dar uma resposta. Então, a minha habilidade para escolher a resposta que eu vou dar. Então, todos nós temos isso, a autorresponsabilidade. Todos nós podemos dar uma resposta, todos nós damos uma resposta, seja ela boa ou ruim, para determinadas coisas. Então, se a minha resposta, ao invés de eu responder a alguém que foi, por exemplo, foi mal educado comigo, me agrediu de alguma forma com palavras, que resposta eu vou dar para isso? Eu posso dar essa resposta. A pessoa falou uma coisa para me magoar, mas quem se magoa sou eu. Eu que decido se eu vou ficar magoado, se eu vou ficar triste, se eu vou ficar deprimido, né? Eu vou ficar ali, vou ficar triste e tal. Sou eu que dou. Ou vou ficar magoado com a pessoa, não quero mais falar. Qual é a resposta que eu dou para uma pessoa que quis me magoar? Qual é a resposta que eu dou para isso? O que Cristo faz? Quais eram as respostas que Cristo dava para esse tipo de coisa? Ele falou claramente, né, para nós. Ele falou assim, lá, eu gosto muito do Sermão da Montanha, né? Lá no Sermão da Montanha ele fala, olha, fala bem de quem fala mal de você. Então ele está falando assim, que resposta você vai dar para quem fala mal de você? Falar bem da pessoa. Que resposta eu vou dar para as pessoas que me maltratam e perseguem? Orar por elas. Que resposta que eu dou para as pessoas que são os meus inimigos? Eu devo cumprimentar essas pessoas, mesmo que elas não me cumprimentem. Então, olha as respostas que Cristo ensina que a gente tem que dar. Então, independentemente das circunstâncias que me rodeiam,
eu preciso ter essa habilidade de dar uma resposta que vai ser bom para mim e para aqueles que estão do meu lado. Então, mas isso não é tão simples. Eu sei disso. Não é preto no branco, né? A gente sabe que é difícil e às vezes é complicado. As pessoas são difíceis, né? Eu sou difícil. Todas as pessoas são difíceis. Tem umas que são mais difíceis do que outras, né? Mas eu me lembro de uma pessoa que disse o seguinte, o Paulo Vieira, ele disse assim: você é o único responsável pela vida que tem levado. Você está onde se colocou. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja por suas ações conscientes ou inconscientes, pela qualidade de seus pensamentos, seu comportamento e suas palavras. Por mais doloroso que seja, e realmente é, né? Foi você que levou a sua vida ao ponto que você está hoje. Sendo assim, só você pode mudar essa circunstância. Então eu achei interessante, é um pouco forte, né? É até um pouco difícil de assimilar isso, né? Quer dizer, então a minha vida, o que eu sou hoje, não, mas tiveram pessoas que tentaram acabar com a minha vida. Bom, de fato, pode acontecer muitas coisas, mas influências de outras pessoas, mas que resposta eu dou a isso? Aí é que está. Quais são as respostas que eu devo dar? Eu devo dar as respostas que Cristo ensinou que a gente deve dar a todas as circunstâncias da vida. E nas Escrituras, você pode procurar. Você tem as respostas para todas essas circunstâncias da nossa vida. Cristo foi muito claro sobre cada resposta que a gente deve dar. Então você pega lá o Sermão da Montanha, que é o discurso mais poderoso que eu já vi, que quem seguir aquilo que está ali, ele vai ter uma vida cheia de luz, vai colher muitas coisas boas na vida dela, e especialmente a vida eterna. Então Cristo pega o Sermão da Montanha e começa a ver quais são as respostas que eu tenho que dar para as coisas da vida. Né? Da outra face, lembra? Se alguém bater na sua face, vira outra. É fácil? Não. Mas essa é a resposta certa. Essa é a resposta que o Senhor quer que a gente dê, né, na nossa vida. Então, o que eu preciso fazer? Já que Paulo Vieira falou isso aqui, eu achei interessante, ele disse, sendo assim, como sou eu que sou absolutamente responsável pela vida que eu tenho, pelas minhas ações, e então eu também sou o único que pode mudar tudo isso. Ninguém muda ninguém. Essa é a verdade. A gente pode ajudar as pessoas, a gente pode mostrar o caminho, a gente pode... O próprio Pai Celestial fala, o Senhor ele não muda as pessoas no sentido de obrigá-las a tomar atitudes. Não, cada um vai decidir. O arbítrio é a coisa mais séria que o Senhor, mais importante que Ele nos deu. Por quê? Por que ele deu o arbítrio? Porque sou eu que decido se eu quero ir para o reino celestial, se eu quero ir para o terrestre, se eu quero ir para o celeste, para o teleste. Sou eu que decido. Sou eu que decido se eu quero ser feliz ou não. Sou eu que decido se eu quero ter as coisas que... Né, os frutos do meu plantio, sou eu que escolho, porque sou eu que planto. Ah, mas as pessoas à minha volta, eu vivo num ambiente... Tudo bem, eu sei que não é fácil, mas que resposta você dá às circunstâncias da vida? Entende? É isso que a gente precisa aprender, a saber como dar as respostas. E repito, lá no Sermão da Montanha você vai encontrar as respostas para muitas coisas da vida, para muitas. E é interessante que Cristo ele viveu isso, ele deu as respostas corretas em cada circunstância, independentemente se era difícil ou não. Ele soube dar as respostas certas. Então, você é autorresponsável. Você é responsável pela sua vida, pela sua felicidade. Eu sei que existem coisas externas, repito.
situações adversas e complicadas. Mas ainda assim, você pode ser feliz sabendo como dar uma resposta correta. Busque essa resposta. Ah, mas eu não sei o que fazer. Busque uma resposta. Busque o Senhor e Ele vai te mostrar. Tem alguns exemplos, né? O próprio Joseph aqui, né, a gente está estudando agora, nesses dias, sobre o manuscrito do livro de Leí, né, que nós não temos no livro de Mórmon hoje. E o Joseph Martin Harris, ele estava doando, ele estava, enfim, dando dinheiro para que financiasse a obra da tradução do livro de Mórmon. Ele ajudou muito Joseph em muitas coisas. E Martin Harris pediu, falou, puxa, deixa eu levar o manuscrito para mostrar para minha família, para mostrar para as pessoas que realmente é verdade. E aí ele consultou o senhor falou não uma vez para Joseph, falou não vai. Aí a segunda vez ele insistiu lá, e aí Joseph ficou numa situação, né, numa sinuca de bico, né, como a gente fala, e ele então não falou, puxa, eu vou voltar a falar com o senhor de novo. Ele voltou a segunda vez, o senhor falou não pela segunda vez, vai pela terceira vez, e Martin Harris, por favor, insiste com o senhor. Ele foi lá, insistiu, e o senhor falou, tá bom, mas vai ter que seguir certas regras, que não foram seguidas. E aí então nós perdemos o livro de Leí, perdemos, quer dizer, não foi traduzido o livro de Leí, está lá nas placas, né, de ouro, mas nós não temos o livro de Leí. O senhor, já sabendo disso, pediu para Nefe resumir a vida do pai dele, e é o que a gente tem, um resumo. Mas entende isso, quer dizer, quais são as respostas que a gente dá? Então, qual foi a resposta? O que Joseph deveria ter feito? O senhor falou para ele, né? Você teve mais medo dos homens do que de mim. E isso acontece muito. Então ele plantou algo e colheu algo. Então a responsabilidade de Joseph, veja bem, talvez eu teria feito como Joseph fez. Porque eu também teria muita dificuldade em dizer não para aquele homem que estava ajudando tanto. Mas ele deveria, como o senhor falou, você não deveria ter temido mais aos homens do que a mim. Então o que ele plantou foi colhido. Então perdemos esse manuscrito. E ele perdeu, né, o próprio Joseph perdeu o poder de traduzir por um tempo, enfim. A coisa ficou bem complicada ali, mas o Senhor o perdoou, ele se arrependeu e ele retomou a tradução do livro de Mórmon. Mas o que a gente precisa entender é isso. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis, nós damos uma resposta às circunstâncias que a vida nos dá. Então, que resposta você anda dando para a circunstância da sua vida? O que você tem feito para plantar, para colher coisas boas? O que você tem plantado que você vai colher isso? Eu achei muito interessante ele foi presidente geral dos rapazes, Charles W. Dawkins II, na Liahona de 2008. Tem um artigozinho que ele escreveu que eu achei muito legal, eu queria ler para vocês. Ele falou que teve uma oportunidade de viajar de avião, um avião pequeno, né? E nesse avião pequeno, quando eles estavam embarcando, né, um passageiro perguntou para o piloto qual altitude que eles iriam voar. E aí ele indicou que eles iam voar 9.500 pés, que dá mais ou menos 2.900 metros, quase 3.000 metros de altura, né? E ele disse, isso vai nos levar logo acima das nuvens. Em seguida ele explicou, se voarmos abaixo das nuvens, a viagem será bastante instável. Contudo, se atravessarmos as nuvens e as sobrevoarmos, teremos um passeio bem mais ameno. Foi dito e feito. Para nós que estávamos naquele avião, foi preciso um pouco mais de esforço, de combustível e de turbulência para atravessar as nuvens. Contudo, depois de passada a turbulência, a viagem transcorreu
na maior parte do tempo, num mar de tranquilidade. Embora tenham havido breves períodos de turbulência, porque não é pelo fato de você estar voando acima das nuvens que você não vai ter turbulência, vai ter, mas é bem menos, né? Então, embora tenha havido breves períodos de turbulência e a necessidade de um acompanhamento constante das condições de voo por parte do piloto, o passeio foi bem mais confortável. Tempos depois, as palavras do piloto, né, ele conta, voltaram à minha mente. Se atravessarmos as nuvens e as sobrevoarmos, nosso passeio vai ser bem mais ameno. Pensei em como isso se aplica à vida em geral. Ao passarmos pela existência mortal, há muitas coisas repulsivas, vis e más, acima das quais devemos nos erguer, caso desejemos levar a vida de um verdadeiro santo dos últimos dias. Então, poderemos ter o Espírito conosco e desfrutar a paz a nosso alcance. É preciso empenho, força de vontade, coragem e a tomada de decisões corretas para conseguirmos levantar-nos em meio à turbulência que nos cerca. O que inclui a imundície com que nos bombardeiam os meios de comunicação. Inclui ainda o desânimo, o desespero e todos os desafios do homem natural. Contudo, se exercermos nosso arbítrio de modo correto, e se fizermos um esforço consciente, está aqui o plantar, né? Então, se eu estou plantando, então se eu fizer um esforço consciente para nos erguermos acima das coisas do mundo, nossa jornada nesta vida será muito mais agradável. Conseguiremos sentir paz ao longo do caminho e chegar ao fim da jornada sãos e salvos. Isso não quer dizer que a viagem será completamente tranquila e sem sobressaltos. Isso nunca nos foi prometido, pois haverá percalços e será preciso vigilância contínua e estado de alerta em todo o trajeto. Exatamente, a nossa vida é isso, né? O nosso voo, como é que está o nosso trajeto? Tem turbulência? Tem. Mas se você voa acima das nuvens, você vai ter menos turbulência. E o que é viver acima das nuvens? É fazer as escolhas certas, é plantar coisas boas na sua vida para colher isso. Contudo, ao optarmos por ficar ao lado do Senhor, conseguiremos erguer-nos acima das tentações de nossa existência mortal. E isso nos garantirá paz e felicidade nesta vida e também na vida futura. Achei muito interessante. Então ele fala, vou repetir. Contudo, ao optarmos por ficar ao lado do Senhor, ou seja, se eu escolho, se eu planto as coisas do Espírito, como explicou Paulo, então a gente vai conseguir se erguer acima das tentações da nossa existência mortal. Então a gente vai conseguir viver acima das nuvens. E aí vai ter turbulência? Vai, mas vai ser bem mais ameno, né, o voo. Vai ser mais tranquilo. Vão acontecer percalços no meio do caminho? Vão acontecer, claro. Mas você vai ter o Senhor do seu lado. E aí é diferente, né? É muito diferente quando você tem o Senhor com você. Você pode recorrer a Ele e Ele estende a mão. Quando a gente pede, Ele falou isso. Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e ser-vos aberto. Então a gente precisa fazer isso. E a gente precisa então voar acima das nuvens. Eu fiquei muito impactado com essa. Eu fico sempre impactado quando eu leio essa escritura de Doutrina e Convênios, falando, né, da semeadura. Não tenhais receio, voltando, né, lendo de novo, não tenhais receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isto colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem para a vossa recompensa. E volto a repetir, somos responsáveis pela vida que nós temos, somos responsáveis pela nossa felicidade. Eu sou responsável pela minha vida eterna, se eu vou tê-la ou não. O Senhor já fez tudo que é possível para que nós pudéssemos receber a vida eterna, absolutamente tudo. Bom, já está aí, agora sou eu que escolho. O Senhor não escolhe por mim, o Senhor não escolhe por você.
Então, qual é a minha responsabilidade diante disso? É escolher fazer o bem, é escolher agradar ao Senhor em todas as coisas, porque aí Ele vai estar obrigado a me abençoar e me dar a vida eterna. Não gosto da... Ele que disse isso, né? O Senhor falou, eu sou obrigado, né? É até forte isso, né? Mas ele falou muito claramente. Então, o Senhor está do nosso lado. Ele está do nosso lado. Ele quer que a gente tenha a vida eterna. Mas sou eu que decido se eu vou ter a vida eterna ou não. Sou eu que decido para qual reino eu vou. E como que é isso? O modo de vida que eu tenho levado vai me levar para o celeste, para o terrestre ou para o teleste. Então sou eu que estou plantando. Eu vou colher o reino da qual eu estou plantando. E é assim que funciona na nossa vida. É assim que é a lei, né? Essa é a lei do plantio, a lei da semeadura. Mas eu queria ler o hino 165, Semeando, muito bonito esse hino, a gente canta bastante. Mas ele diz algumas coisas muito interessantes. Ele diz: semeando dia a dia, semeando o bem e o mal. Espalhamos as sementes. Então, se você semeia o bem ou o mal, você está espalhando a semente. Espalhamos a semente sob o duro vendaval. Umas são abençoadas pela chuva celestial, outras foram atiradas em terreno estéril e mau. Quer dizer, a gente decide onde a gente vai jogar a nossa semente. E o que semente é essa? Ele continua: há sementes que germinam nas encostas e sopés, outras caem nos caminhos e se esmagam sob os pés. Umas são logo olvidadas pelo ingrato coração, outras sempre são lembradas, cultivadas na oração. Há sementes que fenecem sem viver no embrião, outras há que vivem e crescem, pois plantou a boa mão. Outras há que trazem, há palavras que são bênçãos, outras há que trazem dor. Nossos atos são sementes de alegria ou de dor. Gostei dessa última frase aqui, né, do hino. Disse assim: nossos atos são sementes de alegria ou de dor. Nossas faltas tu conheces, forças dá-nos para semear. Anjos guardem nossos campos para a planta germinar. E os frutos dessa seara crescem cheios de vigor. Frutos são da vida eterna que semeamos com amor. Então, muito interessante isso. Interessante a lei da semeadura. Que você e eu, nós possamos, né, juntos aí, todo mundo, todos os que estão ouvindo, seguir realmente os conselhos dos profetas de Deus e do Senhor. Doutrina e Convênios, ela é uma escritura muito poderosa. Eu acho que você já deve ter ouvido, você já deve ter visto, eu já vi aquelas Bíblias que que está escrito em vermelho aquilo que o Senhor fala, né? O que Cristo, as palavras de Cristo estão ali em vermelho. Você deve ter visto isso. Doutrina e Convênio, se fosse feito isso, mais de 90% estaria escrito em vermelho, porque é exatamente o Senhor falando, é o Salvador falando em 90 ou mais por cento de Doutrina e Convênios. É o Senhor falando. E ele falou isso, e eu repito: não tenhais receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, ele está dizendo, faça isso, né? Semeia. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem para a vossa recompensa. Que você e eu possamos assumir essa responsabilidade de estar perto do Senhor. Sou eu que decido, é você que decide se você quer ficar perto do Senhor ou não. Se você quer ficar longe dele, ou se você quer ficar perto. É você que decide, ninguém decide isso por você. Então lembre-se dessa responsabilidade. E você e eu sempre colheremos aquilo que plantamos. Lembre-se disso. Plante hoje o bem para poder colher o bem lá no futuro. Plante as coisas do Espírito hoje para poder colher a vida eterna lá na frente. Te vejo no próximo vídeo.